Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje tivemos aqui uma sessão que pode ter sido histórica da aprovação do PCCS, extremamente importante para essa casa, mas também e principalmente para os servidores da saúde e para aqueles que usam o sistema público de saúde no estado do Rio de Janeiro. Eu digo podemos ter tido, porque infelizmente outro degrau foi colocado nessa escada e que eu tomei conhecimento hoje. Que não bastou aqui a derrubada do veto, infelizmente. Agora dependemos da Procuradoria não questionar e dependemos do governador do estado provocar os controladores do regime de recuperação fiscal e que esses controladores não se manifestem contra aquilo que nós aprovamos aqui na derrubada do veto. Vi aqui a esperança, a alegria perfeitamente justificada dos servidores da saúde. Eu só espero que essa alegria, essa esperança, a que eles têm direito, até porque alguns recebem menos que um salário mínimo, que essa alegria, repito, essa esperança não se perca por conta de objetivos que não são aqueles da população fluminense que tem na saúde pública o seu amparo nas horas de maior precisão. Eu espero, com sinceridade, que as autoridades tenham bom senso, espírito republicano e comprometimento, principalmente, com a nossa população do estado do Rio de Janeiro. Que não os engane mais uma vez. Fico preocupado também, porque aqui hoje se aprovou mais de 3 bilhões para o governador Pezão. Mais de 3 bilhões no governo, no seu apagar de luzes. E eu entendo, senhores deputados, que isso não veio de graça. Não veio aqui de graça a votação dos 3 bilhões e a aprovação do PCCS. Como se o PCCS fosse um interesse da oposição e essa aprovação desse empréstimo viesse para, de certa maneira, contrabalançar essa votação histórica da saúde. Muito complicado, num mandato legislativo, ter que conviver com esse tipo de situação, ter que digerir esse tipo de situação, em que interesses, eu diria, conflitantes, são misturados no sentido quase que de enganar a opinião pública, que no fim das contas é quem vai pagar pelas duas contas. Vai pagar, e aí muito bem pago, pelo plano de cargos e salários dos servidores da saúde. Porque sabe, senhores deputados, que são esses, repito, os servidores da saúde que os acodem nos momentos de maior precisão. Mas vão pagar também por esse empréstimo absurdo que foi aprovado aqui,
de 3 bilhões e alguma coisa, encaminhados para cá, sem qualquer previsão de como será aplicado, sem qualquer medida de transparência que realmente abra para todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro como vai ser usado e como foi usado, e sem qualquer planejamento de como vai ser pago, qual o juro que vai ser pago, quais as condições de financiamento desse empréstimo. Enorme absurdo, enorme absurdo. Então, no início do mandato, vimos aqui claramente um governo que tratorava a oposição, um governo que só pensava em isenção fiscal para o grande capital, só pensava em favorecer os apoiadores de campanha, de olho nas eleições, de olho nos compromissos assumidos na eleição anterior e de olho na manutenção desse estado absurdo de corrupção que se entranhou no estado do Rio de Janeiro. Mas na segunda metade, vimos pautas importantes avançarem. Vimos a pauta da universidade pública, vimos agora do PCCS da saúde. Elas são poucas em número, mas são importantíssimas em termos de qualidade. Podemos aqui garantir, hoje, uma remuneração mais justa para os servidores da saúde. Então, eu vou terminar minha fala dizendo que me enche hoje 2 sentimentos, senhores deputados. Primeiro, o sentimento de ter participado de um processo de resgate, como não um servidor estadual, mas como um servidor da saúde pública. Um servidor que entende o sacrifício que no dia a dia nós estamos submetidos. Então esse sentimento de alegria vem, mas também um sentimento de desânimo por conta da aprovação desse empréstimo, que mostra claramente que as ideias que se forjaram no início do mandato continuam fortes, que grupos que não querem a recuperação do nosso Estado continuam manejando as engrenagens para se aproveitar dos momentos em que essa casa enfraquecida tem necessidade de votar pleitos importantes para colocar aqueles que são de seu interesse, que deveria ter sido a partir da prisão do ex-governador Sérgio Cabral, deveriam ter sido esquecidos da nossa classe política. Mas, no entanto, elas continuam aqui, se manifestam sempre que tem oportunidade. Então, muito obrigado, presidente. Vamos à luta.